Boa noite a todos. Me recordo agora aqui de uma frase evangélica que diz: onde dois ou mais estiverem falando em meu nome, eu estarei entre eles. E salvo uma interpretação errônea da minha parte, a prece não dizia: onde dois ou mais estiverem reunidos num salão azul com piso de mármore, janelas de vidro, ar-condicionado, eu estarei entre eles. Então, a palavra ela vai seguir, né? Até porque o verbo se fez carne. Era só o verbo, e o verbo é que importa. E a gente pode levá-lo, de maneira geral, aonde formos, né? Mas, para tanto, eu acredito substantivamente que a gente tem que ter isso dentro da gente, né? Você só transborda o que está cheio. Você já viram algum copo pelo meio transbordar? Então, quando você estiver cheio do conhecimento, da palavra, da virtude, aí você pode falar disso. Senão você não terá muita graça no que fala. Vai ficar parecendo um daqueles classificados na classificação dos espíritos, quem quiser ver lá a partir da página da questão número 100, os pseudo-sábios. Acreditam sinceramente saber, mas sabem muito menos do que acreditam saber. Então, o que a gente tem que buscar é se alimentar da palavra, se alimentar culturalmente, se alimentar cientificamente, se alimentar das possibilidades que foi dada a você pelo Mestre querido quando te fez um espírito. E é algo que a gente tem que louvar todos os dias, porque ser um espírito, ser criatura desse Criador fantástico, já nos torna muito especiais. Então, buscar essas possibilidades em nós primeiro, para que depois, a partir daí, as transbordemos e as divulguemos, e para isso não é preciso um lugar especial. Assim como não há no espaço um local circunscrito onde se possa chamar de colônia, ou de umbral, ou de isso ou aquilo, não. São regiões mentais, né? Esses espaços acabam sendo desnecessários, eu acho que eles o é aqui também. É claro que o benefício do uso da tecnologia, do uso da possibilidade de estarmos abrigados e não ao relento, porque aí no dia de chuva não poderíamos ter a reunião, facilita, e podemos nos utilizar disso sim, né? Mas isso não tem que ser a premissa. E os locais acabam impregnando, claro, com a nossa afeição, porque os sentimentos eles acabam, sim, seguindo de uma maneira exponencial e acabam aderindo a tudo que se vê, não é? Como foi o caso desse espírito que nós estamos vendo aqui, continuando da aula anterior, que ele ficou numa casa. Ele ali tinha matado a esposa e o irmão, e ficou por ali, preso, o que chamaríamos de casa mal assombrada, né? Foi trazido a uma sessão da Sociedade Espírita de Paris, e ali começou a conversar com ele. No primeiro momento não se conseguiu, São Luís foi instruindo, e aí foi se desenvolvendo até um ponto em que ele chegou já mais calmo, já mais conciso de si mesmo, já percebendo as possibilidades que ele tem nele como espírito eterno, e não como uma alma que vai ficar sofredora numa pena eterna no inferno, como pregava a religião tradicional, de que ele era imbuído, e assim ele cria. Ele começa agora a acreditar numa outra possibilidade, né? E já depois, numa segunda sessão, quando ele vem já um pouco mais tranquilo, ele havia, como nós vimos, esbofeteado uma pessoa, havia feito morrer uma outra de susto pela sua aparição, provavelmente alguém que já tinha um problema cardíaco, tomou ali um susto e desencarnou. E o filho desse senhor compra a mesma casa, vai lá e começa a abusar, começa a desdenhar do espírito que está ali, e acaba levando uma bofetada. Aí me foi perguntado, a gente analisou na aula passada, e até expusemos aqui o que acontece, como é possível um espírito agredir uma. Claro, a gente sabe que existem fenômenos nesse sentido. Então, como explicar isso? É meio complexo, precisaríamos talvez de uma aula aqui. Eu já até intuí e sugeri o Cosme Massi falando sobre os fluidos, onde vai ter uma boa noção sobre isso. Também o capítulo 14 da Gênesis, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas, de maneira geral, para vocês entenderem, eu tenho aqui uma aliança de ouro, né? Você sabe de onde veio esse anel? Da mina de ouro aqui na Terra? Não, esse anel veio do espaço. Veio da colisão de duas supernovas, duas estrelas como o nosso Sol, que chegam no fim da vida, elas se contraem, toda a massa dela passa a ser
menor que uma cidade, por exemplo, imagine isso, se torna uma supernova, ela emite ondas gravitacionais, uma energia fantástica, que funde o hélio e o oxigênio, formando novas matérias, o que a gente chama de metais pesados. Isso vaga pelo espaço e acaba na formação do nosso planeta, se formou aqui. Então, do nada, do absoluto nada, de uma bola de gás de hidrogênio e hélio, se formou esse anel de ouro que nós estamos usando aqui hoje. Então, é possível de alguma coisa que não é um nada, na verdade são partículas atômicas que estavam ali, que se formam e fazem isso. O fluido cósmico universal, ele está aqui, nós estamos mergulhados nele, como tem um exemplo que o Kardec fala, como um peixe que fica dentro da água, né? Só que ele não tem consciência da água aí. Nós temos, que o fluido existe. Combinado com um bom médium que ceda energias na forma de ectoplasma para formar isso. Para a gente tentar ter uma visualização de como é possível essa materialização e esse sentimento de que esse senhor teve de levar uma bofetada, vocês já viram algodão doce? Já foi em parque? Vocês já foram, vamos comer algodão doce, né? Aí a gente dá aquela desculpa para a criança, ele quer. E a gente vai lá e faz um maior ainda para a gente, só para acompanhar a criança, porque a gente não gosta de açúcar, né? Mas vocês já perceberam que não tem nada ali. Ele joga uma caneca de açúcar ali dentro e aquilo vai separando as moléculas e começa a fluir em forma de gás, depois vai se materializando e vai começar a formar o algodão doce do nada ali. Esse é o processo que, mais ou menos, o que acontece quando tem um contato físico, um efeito físico de um espírito, né? Ele junta o ectoplasma do médium que cedeu, não precisa ter necessariamente um médium pronto ali para que faça isso. Basta que ele seja um médium, ou que tenha uma capacidade desse sentido. O espírito é capaz de aurir dessa própria pessoa os fluidos que ele precisa para combinar com o fluido cósmico e fazer essa materialização que vai se dar mais ou menos igual se faz ali. É preciso, claro que eu estou falando aqui em linhas muito gerais, tá? Muito gerais. Dava para começar lá na explosão das supernovas e trazer isso para vocês entenderem como é que se forma a matéria no espaço. Ela não tem nada, gente, não tem fenômeno, não é nada de fantástico, não. Isso acontece na fusão de estrelas, o que está proposto na Gênese. Se você trocar em síntese, é o que está acontecendo agora em explosões de supernovas aí pelo universo. Então, o Espiritismo tem essa capacidade imensa de traduzir essas questões que parecem tão fantásticas para uma coisa normal, que nós vamos entender a tempo e a hora, no andar da carruagem, ao tempo de Deus e não ao nosso tempo, como isso acontece, como isso não tem nada de espetacular, é uma coisa normal e que nós podemos nos cuidar. Esse espírito, depois de então de ter sido acalmado, de ter sido... eu quis só falar isso para a gente entender, porque fica no ar, a gente fala, não é possível que um espírito agrida. Não, no estado que nós estamos aqui de conhecimento de avanço, dificilmente vai acontecer isso, quase que impossível. Até houve uma pergunta, será que numa sala mediúnica então, alguém pode ser agredido? Claro que não. Só se esse médium que estiver lá, estiver muito pouco preparado, muitíssimo pouco preparado, conseguiu enganar todo mundo que era médium, mas não tem noção do que é ser um médium, e para exemplificar, para que haja um conhecimento das outras pessoas que estão ali, pode ser concebido que haja uma manifestação nesse sentido. Mas fora um caso excepcional desse, jamais. Porque outros espíritos estão ali, e um espírito superior tem a influência sobre um espírito inferior. E nós sabemos disso, está lá no livro dos espíritos, que obedecem os espíritos inferiores ao superior de uma forma irresistível. Então, não haverá nunca. E esse espírito foi assim, vamos, entre aspas, dominado, foi conscientizado, e já no estado melhor de consciência, depois de ter feito tudo que ele fez, há uma pergunta que é feita para ele agora numa sessão que ele está mais tranquilo, né? Vocês vão ver que não está tão tranquilo assim ainda, né? Ele fala o seguinte, ele pergunta, se você seria capaz, voltando aqui, ele pergunta se ele seria capaz de... Deixa eu voltar aqui. Ao Espírito, por que não pusestes escrevendo... Não, sei que mais para frente um pouquinho. Eu não queria porque não querias, ignorância. Mais para frente um pouquinho. Se o senhor dê, filho, o que recebeu a bofetada,
voltasse a casa, você lhe faria mal? Né? E ele diz, não, pois estou arrependido. E se ele ainda quisesse vos enfrentar? Se ele voltar lá, você vai... Não, a casa não é mais mal assombrada, eu estou lá, estou arrependido do que eu fiz. Mas e se ele voltasse lá e ficasse te perturbando? Porque tem gente que faz isso, né? Vou lá ver o que é e tal. A resposta dele, não me peçais isso, eu não poderia dominar-me, estaria acima das minhas forças, pois não sou senão um miserável. Então, mesmo já estando mais controlado, não abusa não, né? Vamos devagar com o Andouro aí, que o espírito aqui é de barro. Né? Aí ele pergunta, entreverdes o fim de vossas penas? Ainda não. É já muito mais do que eu mereço saber, graças à vossa intervenção, que elas não durarão para sempre. Percebe? Então ele cria que ele estava no inferno, ali naquela cabana, revivendo os assassinatos que ele fez, e que aquilo para ele era o inferno, ele estava ali para sempre, ele é pena eterna. Qual é o motivo que esse espírito teria? Qual a esperança que ele teria de tentar se recuperar? Então quem quer que fosse naquela cabana, ele estava ali com raiva daquilo que estava acontecendo. Eu estou no inferno mesmo, eu vou abraçar o capeta. Aí chega e começa a dar tapa em todo mundo, começa a fazer aparecer coisa, entendeu? Vai ser manifestado da forma que ele pode no repúdio que ele tem por aquela situação. Quando ele percebe, graças à intervenção dessa aparição que ele teve, dessa manifestação que ele teve na sociedade espírita, que ele percebe que existe uma nova possibilidade, ele já então já estou arrependido do que eu fiz, alcançou o arrependimento. Aí vem, claro, expiação e reparação, que são as consequências disso. Mas também vamos devagar, não provoca muito não, né? E graças a essa intervenção, ele já sabe que não é uma pena eterna, que beleza, né? Tende a bondade de nos descrever a situação em que estáveis antes que vos chamássemos da primeira vez. Compreendei que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil e não por um motivo de curiosidade. Há que se diferenciar também as questões que são feitas numa reunião séria de mediunidade ao espírito. Não pode ser por mera curiosidade, né? Ele fala, como é que você estava antes? Descreva a sua situação. Ninguém aqui está curioso. Que é só que nesse desabafo você possa também se evoluir. Já vos disse, eu não tinha consciência de nada no mundo senão do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, a não ser para me levar no espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Causada a ele essa obscuridade, o espaço é maravilhoso. Para um espírito mediamente evoluído, com pouca consciência, por exemplo, como esse que vos fala, já ao chegar no espaço, veria muita luz. Veria a luz que nós não podemos ver hoje. Qualquer foto que vocês veem do espaço, percebe? Tem uma foto do James Webb lá, de um telescópio, você não vê as estrelas. Como é que pode, né? Estrela para burro aí. Nesse instante, lá fora tem 3.643 estrelas visíveis. Quiser ir lá conferir, pode, eu espero. Mas nós não conseguimos. Imagina o que tem e não vê essa luz, por quê? Porque ela tem uma frequência de luz que nós não conseguimos ver. Agora, depois de desencarnado, essa capacidade se amplia imensamente, você vai ver toda essa luz, mas esse espírito não via, por quê? Porque ele estava enclausurado. A mente dele foi coordenada para que não visse, para que se sentisse na escuridão, para que se sentisse sozinho, para que, através desse sofrimento, ele alcançasse o arrependimento. Conversava agora há pouco aqui com uma colega, antes do início da reunião, e ela falou assim, Mário, assustado, o que acontece? Eu saí de casa e deixei uma luz acesa. Voltei, haviam 2 luzes acesas. O que você acha que é isso? Falei, falha elétrica. Pode ter certeza. Mas e a janela aberta? Falei, foi ladrão. Eu moro no 11º andar. Falei, já não é um ladrão, ou é um ladrão. O Homem-Aranha foi assaltar a tua casa, coisa assim, né? Então, como você pode imaginar que você, no 11º andar de um prédio, a janela abriu-se sozinha, né? Com o mínimo conhecimento do Espiritismo, que ela vai alcançar muito em breve, com isso que está fazendo ali, vai perceber isso, que o fenômeno físico, para acontecer, precisa da reunião desses 2 fatores. Um médium que ceda a energia e a manipulação do fluido cósmico junto com isso. Para mover uma janela é difícil a beça para um espírito, muito difícil. Ele pode fazer isso? Pode. Mas não é muito mais fácil ele mover a mente dela? Isso não é verdade, que o espírito pode não estar movendo a janela, mas ele está influenciando a sua mente, fazendo com que você tenha certeza que só tinha uma luz quando tinha 2. Fazendo na sua mente que você tenha certeza que a janela estava fechada quando já estava aberta a hora que você saiu. Ele só acessou a sua mente, fez isso.
Por quê? Porque você está propensa a acreditar nisso. Está se descobrindo médium agora, está começando desenvolvimento, começa a perceber coisas, aí fica, e aí acha que isso é fantástico, que é maravilha. Calma, calma. Não existem esses fenômenos, essas manifestações são todas controladas, todas perfeitamente absorvidas por outros espíritos superiores. Então não é ter isso, mas cuidado. Influenciar sua mente eles podem, com toda certeza. Entendeu? Então o que aconteceu não foi isso. Não houve lá um fenômeno físico que acendeu a luz, não. A sua cabeça foi alterada por eles, né? Assim como a dele era assim no espaço, eu não estou vendo luz nenhuma. Tá, somente está sendo, mas tem luz à beça, ó. Tem muita luz maravilhosa. Uma hora eu trago para vocês verem aqui o quadro de possibilidades que nós temos dentro das frequências de luz que nós conhecemos, a que nós enxergamos. Imagine que uma distância, uma fita assim de 1 metro, nós enxergamos 2 milímetros aqui no centro, da luz que existe, que nós podemos detectar. E é só isso que nós enxergamos. Imagina lá, maravilhoso, ele não conseguia ver. Era só, como ele diz, solidão e obscuridade. Não poderia dar-vos uma ideia do que é. Nunca compreendi nada disso. Assim que me elevava acima do ar, ficava escuro, ficava vazio. Não sei o que era. E ele nem se perguntou por que ele conseguia se elevar acima do ar, né? Talvez fosse mais uma crença no inferno, né? Hoje em dia sinto muito mais remorsos. Eu não sou mais coagido a ficar nessa casa fatal. É-me permitido vaguear na terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Já é permitido ele que vagueie pela terra, vá às sessões mediúnicas e percebam isso, né? Certamente sempre acompanhado pelo guia espiritual, pelo anjo guardião dele. Mas então compreendo melhor a enormidade de meus crimes horrendos. E se sofro menos por um lado, minhas torturas aumentam de outro pelo remorso, mas ao menos sem esperança. Então, ok, eu parei de viver aquele sofrimento atroz de estar revendo o meu crime, de estar ali naquela casa, assombrada. Percebo que existe uma possibilidade maior, mas aí eu dou-me conta do crime que eu fiz, de como isso foi horrível, de como eu tenho ainda que reparar isso e vivenciar a expiação disso, né? Mas existe uma coisa chamada esperança nele, e é o que nos falta às vezes, ter essa esperança, né? Felizmente nós vamos ter, eu vou ter não sei se é a graça ou a desgraça de fazer a última palestra nesse salão quinta-feira. Eu vou abordar um pouco desse assunto. Nós vamos tratar aqui dessa relação dos dois mundos, o corpóreo e o espiritual, e eu quero observar principalmente a nós espíritas como nós nos esquecemos de qual desses dois mundos realmente é importante, né? Qual deles é o real e qual que é o fantasioso. E a gente percebe que a esperança fica vaga, porque a nossa esperança, ela não está vindo, como diria o Cortella, do verbo esperançar, mas ela ficou fixada na matéria. Nós estamos agregando coisas materiais, nós espíritas, que não deveríamos fazer isso. Estamos agregando coisas materiais aos sentimentos. Nós estamos agregando sentidos aos sentimentos, e isso está distorcendo a nossa visão do que é real por ser espírita, né? Como acontecia com ele aqui. E aí a gente perde a esperança, porque nada acontece. Eu peço, não dá. Pedi, obtereis, não está escrito lá? Por que eu não consigo? Eu estou pedindo a beça, não acontece. E eu não estou pedindo coisa material, não. Eu estou pedindo a cura de um parente, eu estou pedindo, sei lá, para que eu me sinta mais aliviado no meu dia a dia. Sim, e por que não está acontecendo, né? Vamos ver se trata disso. E aí eu vou perdendo a esperança porque isso não acontece, né? Porque não, de repente não é no meu tempo, né? No tempo de Deus. Se devesseis retomar uma existência corporal, qual escolherias? Olha que pergunta legal. O cara está naquele desespero ali, ele já percebeu, ele tem esperança, ele sabe que vai ter que reencarnar para recuperar isso. E se eu falo assim, se você pudesse escolher a existência que você vai reencarnar, qual vai ser? Vocês já se perguntaram isso? Não cabe uma pergunta para nós mesmos? Principalmente para mim, que já tenho muito mais passado que futuro, né? Já começa a se pensar, o que vai acontecer? Aí pensa assim, rapaz, eu vou ficar um tempo lá no plano espiritual, e aí quando eu voltar, como é que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Já dá para pensar nisso agora, né? Se eu fosse reencarnar, como é que eu gostaria de reencarnar? Milionário. Eu quero nascer a reencarnação do Elon Musk, eu quero ser o Onassis, não quero ser uma grande estrela de cinema, sei lá. Vão pensando nisso, o que eu quero ser, né? E aí se pergunta, por que eu quero ser isso, né? É um exercício gostoso de fazer
ainda encarnado, como vai ser minha próxima encarnação? Confesso que dá um medinho danado pensar nisso também. Ainda não viu o suficiente, nem refletiu o suficiente para saber. Ele está quase há 200 anos nessa casa sofrendo. Agora ele não conseguiu refletir nada sobre isso. Durante o vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, tivestes remorsos? Nem um pouco. Olha só. Nesse período que ele esteve lá, acreditando que ele estava no inferno, numa pena eterna, que é o que ele conhecia como castigo, por que ele ia ter remorso? Nem um pouco, nem um pouco. E é por isso que sofri tanto tempo. Foi somente quando comecei a sentir remorsos que foram provocadas, sem meu consentimento, as circunstâncias que trouxeram minha vocação, a qual devo o início da minha liberação. Quando ele começou a ter uma pequena noção de remorso, abriu uma brecha. Aí ele é encaminhado para essas evocações que o liberta. Ou seja, quando ele parou de agregar só as coisas materiais, de ficar revivendo coisas, que ele resolveu ter um remorso, né? Obrigado, portanto, a vós, que tivestes compaixão de mim e me esclarecestes. Aqui, um agradecimento emocionado aqui dele, muito bonito. Vem aqui umas observações de Kardec. Vimos efetivamente avarentos sofrer com a visão do ouro, que para eles se tornava uma verdadeira quimera, orgulhosos, atormentados pela inveja das honras que viam conceder e que não se dirigiam a eles. Homens que mandaram na terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangia a obedecer e pela visão de seus subordinados, que não se dobravam mais diante deles. Para essas pessoas avarentos, orgulhosos, líderes que usaram de maneira indevida a sua liderança, a sua capacidade, a sua soberba, deve ser sofrido realmente ter que vivenciar essas situações, né? E onde a gente pode corrigir esses sentimentos? Assim, é aqui mesmo. E se preparando aqui agora. Se eu tenho essas mazelas, eu as reconheço, lute arduamente, meus irmãos, mas lute com toda a sua força para eliminá-las. Porque ao chegar lá, um resquício disso que você tenha, vai sofrer lá, vai sofrer. Vai ser amparado, vai ser cuidado. Nesse nível que nós estamos, vai ser muito bem cuidado, mas vai sofrer. Então, amenizar esse sofrimento já no plano espiritual, quando a gente tiver a nossa consciência desperta, cumpre fazê-lo agora, né? Se eu me sinto avarento, se eu me sinto ciumento, se eu me sinto invejoso, se eu me sinto rancoroso, e a lista de adjetivos aqui vai longe. Eu preciso ir um pouquinho de cada vez atenuando cada um desses, né? E não nos falta oportunidade. Para cada problema que nós temos, acredite, nos é proposto diariamente uma série de situações para que a gente possa exercitar isso. Se não em atitudes, em situações práticas, pelo menos em pensamento. Lá também os ateus sofrem as angústias da incerteza e ficam no isolamento absoluto, no meio da imensidade, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecer. E acho que são os mais sofrem, os ateus. Penso, porque não acredito em nada, não acredito na vida após a morte, não acredito em Deus, isso não existe, vai acabar com a matéria. Eu sou materialista, no sentido intrínseco de ser materialista, de não acreditar nessas coisas. Não do que tem apego a qualquer outra coisa, a gente chama de materialista, mas esse, o ateu. Aí, de repente, desperta lá, eu não morri? Mas eu estou aqui, o que aconteceu? E aí não vê nada, aí não vê ninguém, aí está isolado. Nossa Senhora. Aí o arrependimento, porque descobriu que ele estava errado, aí dá mais problema ainda, né? Esses caras sofrem. Aí eu estava falando disso com um amigo e falou assim: Mário, você é um apaixonado por algumas pessoas que eu conheço, como, por exemplo, Max Planck, Einstein, algumas figuras da ciência, que se declararam ateus, né? Eu conheço particularmente algumas pessoas, um grande amigo no Rio de Janeiro, Serginho, que até assiste sempre essas aulas, um abraço, Serginho, se estiver vendo, ele me manda mensagem, ele falou assim, e ele se declara ateu. É o cara mais cristão que eu conheço, de uma alma boníssima, faz tudo o possível para ajudar as pessoas, está sempre alegre, mesmo nas tristezas, e se declara ateu. E o que ele me diz é mais ou menos o que dizia Einstein sobre Deus. Ou Spinoza, que é um fantástico filósofo, acessem na internet, o Deus de Spinoza. Apesar do nome espanhol, ele era holandês. Acessem e leiam como ele define Deus. Um ateu anunciante. Como Einstein dizia,
como meu amigo Serginho diz no Rio de Janeiro, esse Deus proposto não me representa. Esse Deus vestido como um judeu rico que fica lá, naquela distância, com aquela barba bonita, cercado de anjinhos ao seu redor e dando ordem, esse Deus não me representa. Claro que não. Então não é que ele seja ateu, ele só não se sente representado por essa figura que foi apregoada do Deus que nós conhecemos, né? É difícil explicar Deus, não temos. E eu fico aqui com a concessão que foi dada por Santo Agostinho, que ele fala que se você quiser concretizar Deus, que é uma coisa muito abstrata, a melhor maneira de você concretizar Deus na Terra é Jesus. Porque Jesus nós vivemos com ele aqui, conhecemos. Então, você quer concretizar Deus, pensa em Jesus. Agora, o Deus que foi criado realmente não... Então, esse ateu não é exatamente um ateu, ele só não se sente representado por essa forma colocada. Agora, o ateu que realmente tem essa absoluta certeza do nada, esse nihilista absoluto, sofre como o diabo lá em cima. Sofre, porque vai perceber que não era nada do que ele tinha pensado. No mundo dos espíritos, se há alegrias para todas as virtudes, apenas para todas as faltas. Percebe? E isso é justiça. É a mais pura das justiças. Nem é tão pura porque, se você compara com a justiça humana, ele é condescendente, porque se você tem essa alegria imensa por todas as virtudes, aqui nem sempre tem. Aqui, muitas vezes, te é dito assim, não é mais que a sua obrigação, né? Quando você fez alguma coisa boa. E, na verdade, quando você precisava dar de um elogio daquilo, não, você tem obrigação. Fazer, lá não, lá isso é elevado, mas também há a pena para as faltas. De uma maneira muito mais condescendente lá do que aqui. Porque lá tinha dado a oportunidade, tinha dado a possibilidade da revisão, de se recuperar, de rever aquilo. Aqui, por muitas vezes, nem isso. Então, essa justiça plena é que nos espera lá. Então, no mundo dos espíritos, se há alegrias para todas as virtudes, apenas para todas as faltas. E aquelas que a lei dos homens não atinge, são somente golpeadas pela lei de Deus. É assim, claro, nossa lei não atinge. A gente tem uma série de exemplos claros de injustiça, não dá nem para comparar a lei divina com a nossa, né? Embora tenha sido embasada nela que se fez as nossas leis, mas de uma forma absolutamente grosseira, né? A questão 965, nosso querido Kardec pergunta aos espíritos se tem alguma coisa de material as penas e os gozos da alma depois da morte. Porque ela lembra, quando a gente começou a ler o Céu e o Inferno, lá no começo tem o inferno cristão, depois tem o inferno pagão, coisa e tal. E lá todas as penas são materiais, né? Vai de todos os tipos. Desde, vamos lembrar aí, de queimar na fogueira, balde de enxofre, aquela tampa, né, lembra? Ficava num caldeirão fervendo. E isso era engraçado, que as almas boas do céu era permitido, em um dado momento, que elas vissem. Então iam lá, tiravam a tampa do caldeirão, que era um caldeirãozaço, cabia gente abessa lá dentro. E eles tiravam a tampa do caldeirão, para que o pessoal lá do céu pudesse ver as almas em tortura naquele caldeirão. Olha lá, tu tá lá, né, Mário? Olha lá, tô te vendo, ficou aí. Para que se regozijassem com isso. Aqui, mas que absurdo, né? Coisa maluca. Por que é que eu, que estou no céu, vou querer me fazer bem olhar aquele pessoal sofrendo? Cadê o amor, né? Então, esse tipo de pena material existia ainda na mente deles. Ele pergunta aqui, né? Será que existe alguma coisa de material nessas penas que a gente sofre depois da morte? Pergunta boa. Resposta igualmente boa. Não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Não é material, mas a sensação que o espírito experimenta é muito pior, 1000 vezes pior. Porque ele não tem mais um amparo. Aqui você tem subterfúgios. Aqui, quando a gente tem um problema, vai deixar isso para lá, né? Não quero nem pensar nisso, e às vezes não consegue realmente pensar naquilo. Tem gente que tem a capacidade psicológica, e eu, no meu parco conhecimento de psicologia, eu sei de amigos que falam isso, que atendem clinicamente, que falam que pacientes que realmente esquecem, apagam totalmente da mente o mal cometido, o erro que ele fez. Você não fiz. Bloqueia, a palavra psicológica é bloqueia. Lá não tem bloqueia nada não, não consegue bloquear nada não. Vai estar tudo revivendo, vai estar sendo feito, vai sendo apresentado, mas sempre eu insisto,
sempre super amparado, sempre super atendido, né? Carinhosamente, amorosamente, imbuído das suas verdades, não de uma forma culpada, te impingindo, né? Não. Você vai ter essa consciência sim. Agora, a pessoa que não tem, que tem essa visão equivocada desse inferno, chega lá, nossa, nós vimos que ele narrando, era como se ele tivesse, como se piche ardente estivesse sendo colocado na minha boca para que eu não fizesse a prece. E tinha essa sensação, acontecia. Por quê? Porque lá a mente dele está muito mais fluídica, né? Estar com uma mente sã e preparada para o desencarne é maravilhoso. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Então, você não tem pena material, no que consiste esse sofrimento, né? São tão variados como as causas que os determinaram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos o são de superioridade. Então, é proporcional, tanto o prazer quanto a penalização vai ser proporcional a isso. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar. Aí foi o que acontece. Pesar, ciúme, raiva, desesperança, quanto aos que impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não o podem satisfazer. Eis o que os tortura. Se eu fui um cara tremendamente guloso aqui na Terra, vou dar um exemplo bem banalzinho, tá? Eu não comi para viver, eu vivi para comer. Chegando na situação, eu vou começar a querer ter comida. Vou ter a sensação de ver mesas fartas e não vou poder ter acesso a elas, né? Tem um depoimento, não teve, de um que ele é evocado e ele vem na sessão porque ele viu a mesa. E a primeira coisa que ele fala na manifestação, mas como uma mesa tão linda dessa, sem nada em cima, né? Ele já está triste. Baltazar, isso, estava tentando me lembrar do Baltazar. Baltazar, o gastrônomo. Exatamente. Então, olha só, já é um pequeno sofrimento, mas e ele já está há muito tempo vagando porque ele já está ali ansioso por isso. Agora, você imagina um sujeito, isso é mais ou menos controlável. Imagina um sujeito que é vicioso em uma droga mais pesada, em que o vício o deixa ansiosíssimo e ele não tem acesso. Imagina um sujeito que cometeu uma falta terrível e não teve oportunidade desse arrependimento, né? Teve uma narração aqui que ele pergunta, né, o que mais o incomoda. Ele fala: o olhar doce das minhas vítimas. Quer dizer, as pessoas que ele matou estavam ali, perdoaram ele, estavam condescendentes com o olhar com ele. E isso era o que mais o incomodava, né, porque ele não tinha acesso a pedir perdão, né? É assim, então essas sensações são muito mais terríveis que uma penalização física, né? Deve-se notar, ademais, que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos por vezes muito diferentes, segundo o grau de avanço intelectual do espírito. Nós temos nas nossas leis os famosos atenuantes e agravantes, né? Claro que no plano espiritual também, mas de uma maneira muito mais soberana, né? Então é claro que o mesmo castigo, o mesmo crime, a mesma falta, pode ter penalizações diferentes, dependendo do grau de avanço intelectual do espírito. Se você tem conhecimento de causa, só faz aquilo por conhecimento de causa, aí você vai sofrer muito mais, claro, né? Agora, nós vimos aquele caso do padre, né, que ele sabia que ele era padre, sabia o que estava fazendo e fazia assim mesmo, né? E aí sofria, né? Aos espíritos mais atrasados, de uma natureza bruta, como este que se trata aqui, são infligidas penas de alguma forma mais materiais do que morais, ao passo que é contrário para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas, né? Nós vimos que ele inclusive vivia no mundo inferior antes de vir para cá, participou de hordas de assassinos e tudo mais, né? Agora, uma pessoa que tem um desenvolvimento intelectual melhor, tem consciência, e a gente acredita nisso, a gente faz o tempo todo. Eu sei que é errado, mas vou lá e faço, né? De maneira recorrente, impressionante. A gente faz muito. Então tem que estar vigiado, atento, em prece, em oração, para poder ir mudando. Porque muda, viu? Acredito assim, muda assim, devagarzinho. Esses erros recorrentes que a gente faz, por exemplo, é comum. Se você se entende, fala, eu vou fazer isso, pede ajuda. Fala, meu anjo, fica atento comigo. A hora que eu perceber que me dá um puxão de orelha. Você vai sentir o puxão de orelha. Eu me irrito com muita facilidade. Muita facilidade. Então,
Não é meu caso, eu me irrito muito pouco. Sou muito tranquilo quanto a isso. Mas dando um exemplo. Então, aí quando eu vou começar a me irritar, para. É uma coisa que você precisa mudar em você. Bota água na boca aí, bota um açúcar nessa boca. Então, devagarzinho, você muda a primeira vez. E a alegria que se tem quando se consegue vencer uma má inclinação, quando você consegue superar, nossa senhora, é incomensurável. Né? Opa, como é que eu estou mudado mesmo? Estou me preparando, né? E avançou quase meio milímetro na escala. Olha que beleza. Já fica feliz da vida, né? Nesse Código Penal Divino, a sabedoria, a bondade, a previdência de Deus para com as suas criaturas se revelam até nas menores coisas. Então, o que nós falamos que Deus tem aqui? Sabedoria, bondade, previdência. É assim que vamos ser tratados com as nossas penas por lá. Tem que aceitá-las. Porque também há quem desencarne e chega lá e fala, você vai ter uma chance. Que chance o quê? Eu era assim, sou assim. Chamam isso de efeito, como é que é? Eu nasci assim, Gabriela, né? Efeito Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Vai ficando, vai ver só. Tudo é proporcional. Tudo é combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados os meios de se reabilitar. São-lhes creditadas as menores boas aspirações da alma. É mais ou menos igual às nossas cadeias aqui, né? É tudo preparado para o cara se reabilitar. Quase igual. Né? Você vê que é tudo combinado, olha, com solicitude, para facilitar que o culpado se recupere, não volte mais a roubar, né? Tranquilo, né? Igualzinho. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e os pequenos culpados. Os culpados de um dia e os 100 vezes reincidentes, os endurecidos, os arrependidos. Vai para o inferno, pecou, vai para o inferno. Eu matei uma pessoa, entrei numa casa, matei o pai, a mãe, a filha, atropelei o papagaio, ainda na saída chutei o cachorro. Vai para o inferno. Eu roubei uma moeda. Vai para o inferno. Que justiça nisso? Não, e o pior é que chega lá, as penas são iguais para todos, né? Iguais. Vai estar no mesmo cardeirão. E nós, espíritas, vamos estar onde? Lá no céu, olhando o cardeirão lá embaixo. Lá. Isso aqui é interessante, né? A pessoa ter condições, nessa proposição de vida única e céu e inferno, o sujeito que está no céu, se pressupor que ele tem qualidades para isso, né? Então você imagina como é que eles apresentam isso, o sujeito se sentir feliz, olha as qualidades morais para um cidadão desse, ele merece o céu, ele se sente feliz, é uma grande alegria para ele poder olhar lá para o inferno e contemplar o sofrimento do outro e se sentir alegre, graças a Deus que não é comigo, né? E você sabe, desde que a gente comete esse equívoco, assim, numa proporção muito menor, claro, aqui, guardando isso como um exemplo. Olha, você está numa estrada, aí tem um acidente, entendeu? Aí você percebe que tem um acidente, aí lá na frente você consegue ver, como é que está indo devagar, porque é um acidente muito grave, e você vê que é um carro vermelho. Aí você fala assim, nossa senhora, meu filho tem um carro vermelho, minha filha, um amigo que eu conheço tem um carro vermelho. Aí você fica desesperado. E ele estava vindo nessa rodovia também. Aí quando passa, você olha, a chapa não é o seu carro vermelho. Falo, graças a Deus. Não é ele, né? Não é verdade? E a gente tem isso. Então, claro que a gente não está feliz com o que foi, está feliz porque não foi com alguém que a gente conhece, né? Mas imediatamente após isso tem que vir a sensação de fazer uma prece para aquele acidentado que ocorreu ali. Mas é da nossa alma isso, é da nossa inerência isso, né? E temos que, claro, ir buscando melhorá-la a cada instante, não é verdade? Mas fazemos cotidianamente essas coisas, né? E ficar se comprazendo com o mal dos outros, é o que você falou, não é digno de uma alma que tinha que estar no céu. O pastor Cláudio Duarte, eu adoro ver aquele pastor, ele é maravilhoso. Ele tem um shortzinho na internet que ele fala o seguinte: quando o irmão for para o céu, vou tentar imitar ali, quando o irmão for para o céu, vai ter 3 surpresas. 3 surpresas, todo crente tem 3 surpresas quando chega no céu. A primeira, o céu existe, estou aqui. A segunda surpresa, você aqui? A terceira surpresa, cadê o fulano? Entendeu? Então, muitas vezes é isso. Quando você chega no plano espiritual, você vai primeiro acreditar.
Gente, fala que não é verdade. No fundinho não fica uma dúvida, será que é verdade tudo mesmo? Será que tem esse negócio? Porque é uma coisa que você não tem acesso, né? Não tem, como a gente diz em ciência, não tem uma validação empírica. Quem é que me prova agora que o fluido cósmico está aqui? Tem que ser pela crença. Por mais cientificamente provado que esteja, que hoje a ciência já chama isso de energia escura, porque ela não tem como explicar, deram esse nome. Fica uma dúvida. Então, quando você chegar lá, você vai ter essa surpresa, realmente. Nossa, é verdade, estou sendo atendido aqui, é isso, ótimo, uma consciência perfeita. E aí você fala assim, agora eu vou ter todas as benesses que eu acho que eu tenho. E pode ser que tenha menos da metade do que você acha que tem, né? E pior, você vê aquela pessoa que você fala assim, esse sujeito está tendo mais que eu, como? E vai ter, né? Então tem que estar pronto para isso, para ser o melhor que você possa ter dessa esperança lá. Acho que nós chegamos no nosso limite, né? Meire, anota aí, nós estamos no 43, por favor. Agora só, acho que vai ser lá na USE, né? A próxima continuação dessa aula. Pelo que foi dito aí, hoje é a última terça, né? É. Só tem aqui na atividade na quinta agora, depois... Depois fico parado uma semana só para a gente fazer a mudança. É só uma semana. Aí, se tiver, vai ser lá. Vai ser lá. Se não, quando tiver, vai ser lá. Mas eu acredito que vai ser só 2 terças, hein? Acho que a gente sobrevive. Beleza. É o tempo da transmissão, então nós continuamos lá. Ok? Até lá, que Deus nos abençoe e oriente sempre, e que assim seja.